Olá, amigos. Obrigada pela atenção, pela confiança. Nós vamos iniciar um novo estudo. Só para quem não acompanhou até agora, nós terminamos o estudo sobre o Evangelho de Tomé, um evangelho apócrifo, considerado não verdadeiro, mas que é o que mais se aproxima das palavras de Jesus, do cristianismo primitivo. Nós vamos iniciar com o estudo desse livro. Os Senhores da Sombra é escrito por Ângelo Inácio e é uma psicografia de Robson Pinheiro. Mas eu peço sempre para vocês se desvincularem do aspecto religioso, porque na verdade nós estamos fazendo reflexões espiritualistas necessárias para o futuro da Terra, futuro aí de 3 a 5 décadas. Quer dizer, é um presente até, né? Não é um futuro, já é um presente. E temos que, então, esmiuçar certos aspectos, na minha opinião, muito pertinente, porque nós estamos vivendo, o planeta está vivendo, quer por clima devastador, quer por terremotos, maremotos, seja lá o que for, fases de desencarne coletivo. Então, há todo o movimento de aterrorizar a humanidade, de amedrontá-la, de criar uma depressão, uma falta de esperança, um medo mesmo, um pavor. O que vai ser de nós? Todos nós seremos atingidos? E depois, o que vai ser dos que ficarem? O que vai ser de nós que formos embora? Gente, vamos nos desvincular de toda notícia aterrorizante, notícia que mobiliza, que nos prende no medo. Há catástrofes naturais, sim, haverão, sim, faz parte da mudança da estrutura geológica do planeta para receber um tipo novo de habitante. Talvez estejamos aqui ainda, os mais jovens. Outros não. Onde estaremos nós? Estaremos onde o nosso pensamento nos levar. Porque tudo é pensamento, tudo é onda mental, tudo é energia. E em tudo há o conforto, em tudo há a proteção. Na morte individual natural, na morte por assassinato, na morte por tragédias coletivas. Não há que ter pânico. Até um cachorro que é atropelado e morre, ele já sai nos cuidados de um mentor. Então, tudo é muito bem visto. Então, eu tive muita dificuldade em escolher o tema que nos alertasse para uma realidade nossa, mas fora da nossa matéria. Ou seja, uma realidade encontrada depois que nós partirmos desse campo energético material, que nós morreremos, entre aspas, para adentrar no verdadeiro plano nosso, que não é mais o material puro, bruto, é um campo mais energético. O que será que haverá nesse campo? O que faremos nesse campo? Certo? Então, assim, nós vamos ser vítima de uma catástrofe coletiva? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Por que que estão morrendo em catástrofes naturais? Por várias causas, nós já vimos isso também. Às vezes opções para ajudar alguém que vai passar por aquilo, algum ressarcimento semelhante a uma prova destas,
sabe? Impingimos isso a alguém. Ninguém sabe o porquê certo aqui nesse plano. Só saberemos depois, quando estivermos lá, dentro de lá. Bom, então vamos entrar na live. Estou com dificuldade também para nomear essa live. Eu não sei se eu vou chamar assim, Universidade Espiritual, porque na verdade eu vou conversar hoje sobre uma metrópole espiritual, mais particularmente, já que sou professora, vou conversar sobre uma universidade espiritual. E eu estou usando o nome espiritual por falta de semântica própria, porque nada tem com religião espírita, mas tem com uma antimatéria, ou seja, um mundo, eu vou começar a entrar hoje num mundo que não é matéria semelhante a que nós vivemos aqui na Terra, por onde nós andamos, por onde nós respiramos. Então, eu posso chamar de antimatéria ou matéria espiritual. Então, repetindo, chamo de antimatéria ou chamo de matéria espiritual? Ah, mas aí vão pensar que você está falando para espíritas. Não. A minha proposta, a nossa proposta desse canal é de uma cidadania cósmica, ou seja, independente de qualquer pedacinho. É para o cosmo, não é nem para o planeta. Certo, meus amigos? Por isso que eu agradeço pela confiança quando eu abro a live. Não estou aqui fazendo apologia de sectarismos, de seitas, de religiões, tampouco combatendo, é bom que se saiba. Não faço apologia, tampouco e jamais farei combate a elas. Bom, então, a entidade que ditou esse livro chama-se Ângelo Inácio. Então, eu pensei em chamar a live assim, de André Luiz a Ângelo Inácio. Por que André Luiz? Porque André Luiz já comentou sobre nosso lar, uma colônia, uma cidadela, errante como as outras, porque vai para onde precisa. É como se nós estivéssemos aqui. Alguém nosso ou alguém desconhecido, lá no Polo Ártico, estava precisando de alguma coisa que nós poderíamos contribuir. Para lá nós iríamos ficar uma temporada. Uma itinerância. Então, nós vamos comentar sobre uma metrópole. Eu acho que eu vou dar o nome de espiritual, na qual é descrita por Ângelo Inácio, pela psicografia de, aí sim, ou parapsicologia, ou poder parapsíquico, ou poder mediúnico de Robson Pinheiro. Faz parte de uma trilogia, viu, gente? Se os mentores acharem pertinente que eu comente depois a trilogia, eu vou ter que ler, estudar, comparar com o que já tem, como eu estou fazendo agora. Então, vamos começar a live? Vamos tratar, então? Depois eu escolho a hora que eu for editar. Depois alguma antimatéria, me vai aconselhar qual o melhor nome para dar a melhor ideia do estudo que está sendo iniciado hoje agora. Talvez eu fique com o nome de Metrópole Espiritual, talvez eu fique com o nome de, para ser bem fiel à origem, de André Luiz, porque tudo começou com André Luiz via Chico Xavier, a Ângelo Inácio via Robson Pinheiro. Então nós vamos ver aqui tudo que André Luiz falou nas suas obras. E que Kardec já tinha falado. Eu gosto de citar Kardec porque eu já fiz comparação, Kardec ainda não foi desmentido. Ele foi reescrito, até combatido, com as suas ideias, mas por outras palavras. É interessante, Kardec falou no século XIX, e nós estamos no século XXI, e ele ainda não foi desmentido. Isso não era assim não, isso está errado. Então, nós vamos começar casando André Luiz
principalmente quando ele fala das colônias espirituais. Quando a gente fala colônias, a gente pensa que abrigo, hospital, não é? Escola já é mais longe da gente pensar, mas a gente pensa. Mas a gente jamais pensa numa universidade espiritual. E por que André Luiz não falou? Ele falou também, só que não de maneira tão esmiuçada, porque não havia condições mentais, sociais, para falar diferente. E hoje já há. Então vamos tirar boné da cabeça, quer dizer, vamos abrir nossa cabeça, tirar os chapéus das nossas cabeças e ouvir o Ângelo Inácio, no que eu puder expressar de verdadeiro. Então vamos comentar uma metrópole espiritual e dentro dessa metrópole, dessa cidade, uma universidade. Então por que eles começaram essa trilogia? Porque há aqueles e muitos, a todo um lado, a toda uma população sombria, da sombra mesmo, do mal, interessado que a Terra não... e que nós, os terráqueos, os humanos, os animais, os vegetais, os minerais, não demos certo. Eles não querem que a Terra dê certo, com tudo que nela tem. Eles querem guerra, eles querem opróbrio, eles querem estupros, eles querem crimes, eles querem o mal, mas eles podem até querer a outra grande população, mais importante, mais preparada que eles, que querem a paz, a regeneração da terra. O mal nunca venceu e vencerá. Mesmo na hora da crucificação, falando de alguém muito nosso familiar, Jesus, quando todo o mal festejava a sua morte material, e ela, a morte, Jesus, doutrinava e chamava e captava discípulos maldosos até então para o bem. Então nunca o mal venceu e nem vai vencer. Então toda essa trilogia é dedicada a desenvolver-nos para que nós não sejamos colhidos pelas intuições do mal. Tudo certo até aí? Tudo bem? Olha, primeiro vamos falar quem que é o Ângelo Inácio. Quem foi André Luiz, vocês sabem, foi um grande médico brasileiro, errado até o extremo, foi parar no umbral grosso, bem atrasado, sofreu demais lá, até que pediu ajuda, viu que reconheceu que foi para lá, para esse umbral bem tenebroso, por atração, por afinidade energética, e quis mudar, e foi resgatado e começou a trabalhar para o bem. Tudo que André Luiz pretendeu depois foi falar, gente, a morte não existe, e aqui é igual lá, e para aqui vem atraído. Só que Ângelo Inácio, André Luiz eu não sei, mas Ângelo Inácio, ele mesmo se declarou que levou 1700 anos para ele chegar a ser onde ele está hoje, como guardião do bem. É um dos guardiões desta universidade. Então vamos falar da universidade. A universidade, ela é espiritual, portanto energética, ela trabalha tudo que tem lá, livros, eu vou falar alguns itens hoje. Na verdade, de fazer luz, despertar por um fato, um fenômeno já apontado por André Luiz, mas que ele aprofunda, ele leva a um outro modo de ver. Então, nessa universidade, vamos comentar o ambiente. O ambiente é muito claro, envolto numa luz muito diáfana, transparente, meio azulada. Toda a descrição do mobiliário é feita dessa matéria, não é mais madeira. É essa antimatéria e levita, mas não fica levitando, ela paira. Por exemplo, a minha estante aqui, se fosse lá, não teria livros, teria folhas onde a ideia
está formada a partir dessa antimatéria e formada tridimensionalmente. Não precisa ler, ela vem para a cabeça, certo? Tudo lá é assim. Então aqui eu preciso do livro material ou então do livro virtual, mas eu vou ler. Lá não, entra. É uma comunicação diferente. A mesa e nada está fixo. Tudo guarda uma distância do que seria o solo. Como é que faz então para a comunicação? Nessa universidade, as aulas, e nessa metrópole, nessa cidade onde está a universidade, muito pouco é articulado, é fala, muito pouco é fala. Aí eu fico pensando, né? Não está no livro não, agora eu vou fazer um parênteses. Como os animais falam com a gente, né? Eles falam pela expressão da cara deles ou ondas que eles enviam para a gente. Assim é lá. Mas que tipo de onda? Onda eu estou usando uma expressão minha. Saiam do meu pensamento agora, vão voltar para a comunicação nessa universidade. Então é muito pouco articulada a fala. A fala é mais mental, mais telepática. O meu interlocutor sabe o que eu estou pensando e o que eu estou respondendo a ele. Certo? Mas para chegar a esse ponto, a universidade desenvolve um currículo no qual há uma matéria chamada mentalismo. Mentalismo é esse poder de se comunicar com a mente. Mas para chegar a essa capacidade, a essa habilidade, a essa competência de se comunicar somente através da mente, há que se estudar expressões faciais, corporais, gestuais, leituras de auras. Sabe em quanto tempo dura esse currículo? 10 anos. Aí ele passa a estagiar em dependências da universidade que começa a usar somente de mentalismo. Mas há visitantes também, quando desdobrados em sono. Aí eles precisam de articulação e eles a têm. Eles têm um departamento que eu achei muito interessante, de botânica. Que faz lá? Claro, estuda botânica, mas só que estuda a botânica já para a terra regenerada. Desculpe, já para a terra cuja botânica mesmo, cuja vegetação, florestas, campos, cerrados, geleiras foram modificadas pela ação do homem. Então eles estão criando um novo tipo de semente. Eles criam lá coquê, com a tal da antimatéria. A matéria muito energética, muito refinada. Veja que eu estou chamando de matéria, eu vou chamar de antimatéria, poderia chamar de matéria coagulada, mas eu prefiro chamar de antimatéria, que é um tipo de energia. Eu também poderia chamar de energia, né? Mas agora eu comecei a chamar de antimatéria. Tudo é uma coisa só que eu estou empregando aqui. E eles estão estudando até melhorar a alimentação deles, que lá tem gente que não vai ficar só na troca energética, principalmente os recém-chegados, principalmente os recém-chegados já prontos, recém-chegados de um desencarne coletivo. Eles vão precisar de uma alimentação que não vai ter aqui igual a nossa, mas eles também não vão ser nutridos, não vão se acostumar de pronto, chegou, vamos já mudar a alimentação do cara, não. Por isso que tem um provérbio, não, uma máxima esotérica que diz:
assim como aqui, é ali. Quando a gente vai para um outro país que come só massas e vegetais, muitos de nós temos dificuldade em adaptar a alimentação. Assim é quando chegam os desencarnados coletivos, depois de um tempinho de hospital, é claro, para uma universidade dessa, para uma metrópole dessa. Então a universidade prepara a metrópole com proteínas idênticas às proteínas animais. Só que, claro, não envolve sacrifício do animal, em absoluto, lá não há sacrifícios. Não vou falar morte, porque morte não existe nem aqui, tudo vive. Até a vaca que é abatida para nos alimentar, ela vive e ela sabe. Isso que é doído, ela sabe. A hora que ela está ali para ser abatida. Então, minha gente, a alimentação lá é assim. Eles fabricam a partir dessa vibração, dessa energia, dessa antimatéria, com as quais eles constroem até artefatos para uma nova agricultura, para uma intervenção, sim, de defesa. Eles preparam artefatos para medicina, enfim, para obras de engenharia. E como eles preparam? Também a partir de muitos anos de universidade, para aprender a construir mentalmente a partir de um holograma. Então eles têm um desenho, vamos dizer assim, um desenho mesmo, uma imagem tridimensional, que a sala de aula composta por alunos, já que são alunos há muitos anos da universidade, pega cada parte do holograma para construir as peças. E tem martelo? Não. Tudo com o poder da mente. Então eu acho que assim, já deu, né? Já está com mais de 20 minutos a fala. Eu não gosto de cansar ninguém, nem posso, porque a atenção se mantém, quando muito, por 25 minutos. Depois você começa a ficar inquieto, sabe? Então eu espero que vocês tenham gostado e peço, enquanto cidadã que quer ver esse planeta tão bonito, né, de pôr de sol, que ninguém ainda conseguiu reproduzir de tão lindo que é, igualmente o nascer da alvorada, que vocês ajudem a preparar esse planeta para um futuro mais feliz. E não dá para um futuro mais feliz se a gente não conhecer esses aspectos. Então, não descabe, eu estou com tanto medo agora de 3 dias de escuridão. Mas tem tanta coisa para a gente fazer nesses dias de escuridão sem a luz elétrica. Por que a gente não volta, não armazena? Só um parêntese bobo. A famosa lamparina, lampião, a querosene, a óleo, a não sei o que. Certo? Então, vamos acabar com o pânico? Mas será que aqui vai ter terremoto? Se tiver, nós estaremos amparados. Nós, os nossos gatos, os nossos cachorros, as nossas plantas. Mas ele morreu. Não morreu. Ele está aí em algum hospital. De vez em quando ele vem te visitar. De vez em quando você acha uma outra planta. Você se encontra com seu amigo em sono. Até que você possa também ir para as diferentes universidades, estudar o que você quer. A vida sempre é vida e sempre vai continuar. Andai como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa, segundo o grande apóstolo Paulo. Mas continuando o meu raciocínio, por favor, compartilhe, divulga, critica. Eu sei que isso daqui vai dar muita crítica, não me incomodo, eu acho a crítica salutar, mas critiquem, divulguem.
porque assim a gente vai chamando mais coisas interessantes, porque isso veio na minha mão não faz muito tempo. E a necessidade de eu falar agora, já às portas, né, vivendo aí, alguns irmãos até nossos lá do sul, os irmãos da Venezuela, da Colômbia, grandes catástrofes, desastres ambientais, chegou faz uns 15 dias. É o tempo que eu gastei de entender o livro, de fazer resumos de ideias que eu iria conversar hoje com vocês. Eu fiz tudo que estava programado para fazer. Muito obrigada. Fiquem com Deus.